Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nosso workshop aí com o nosso amigo Roberval. Roberval é da Ingra, já um parceiro há muitos anos. Meu nome é Leonardo Fonseca, da Prolinx, sou diretor de cibersegurança e governança. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é como eu aproveito o Copilot na essência, a IA, com as suas políticas. Roberval é um especialista na área. E também vamos falar dos desafios de cibersegurança na Suíte 365. E por último, alertar a todos, pois esse mês é o mês de fechamento do ano fiscal nos Estados Unidos. Então, nós temos uma oferta especial em questão de preço. Enfim, já adiantando alguns assuntos, a Microsoft vai ter aumento pesado a partir de julho, já declarado. Então, Gi, por favor, coloque o link do aumento de preços para todos entenderem no nosso chat. No final, a gente vai retomar esse assunto mais comercial. Mas hoje a ideia não é falar de comercial, não é falar do aumento de preço, é só uma informação adicional. Hoje a ideia é a gente trazer conteúdo relevante aí que o Roberval, especialista, vai trazer para a gente. BDM da Ingra apoia a gente aqui em várias questões, tanto técnicas quanto comerciais. Enfim, a bola é sua aí, Roberval. Perfeito, perfeito, Léo. Bom dia a todos. Fala em bola nesse período de Copa do Mundo, a gente já fica na expectativa, né? Então, eu acredito que, assim como eu, como um bom brasileiro que sou, todo mundo que está aqui, a gente está nessa expectativa ali. Bom, Léo, obrigado aqui pelo convite. Pessoal, bom dia. Como o Léo me apresentou, né? Eu sou o Roberval, sou responsável pela estratégia de Microsoft aqui na Ingra, um dos, né? E a gente tem uma parceria muito forte com a Prolinx. Então, queria agradecer aqui o convite, a organização aqui da Prolinx, o time do Léo aqui, né, que organizou essa ideia. E aí já posso até trazer um spoiler, a gente está programando para fazer algumas sessões específicas ali com vocês, então estejam conectados ali a Prolinx, que teremos bastante novidades aí acontecendo, né? Bom, qual que é a ideia, pessoal? Eu até brinquei ali, obviamente, falando de Copa do Mundo, mas sim, nós estamos nesse período, né? E puxando aqui como que a IA, como que a inteligência artificial Microsoft hoje, ela já nos ajuda quando a gente já começa a falar sobre esses pontos, por exemplo. Então, sabemos que hoje falar de inteligência artificial, ouvir, todo mundo fala, e aquele desespero que a empresa tem que usar, senão vai ficar para trás, etc, etc, etc. Precisamos tomar alguns cuidados, obviamente, quando a gente fala do cenário corporativo. O cenário corporativo usa a inteligência artificial, ela vem para agregar valores demais, só que precisamos tomar alguns cuidados. Por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tanto a parte de IA, mas segurança conectado, né? Que o Léo está aqui hoje representando a ProLinks, que tem um portfólio ali bacana para acompanhar nessa jornada. E aí, óbvio, quando a gente fala ali de como que eu automatizo, né, como que eu trago processos de inteligência artificial para o meu ambiente, se a gente pegar hoje o Copilot Microsoft, que entrega uma camada de IA no ambiente protegido, eu já posso usar ali, eu até brinquei aqui, quero começar essa apresentação trazendo aqui para vocês três prompts. Quem quiser pode tirar um print aí, depois usar para quem tem o Copilot. Hoje você pode tirar. Então, o primeiro prompt é para organizar a sua agenda de acordo com os jogos da Copa, né? Então, você pode pedir ali para IA ou para o seu agente de 365 criar esse roadmap ali, organizar, ver quais são as agendas que estão em conflito, reagendar todas as reuniões que estão ali recorrentes, que coincidem com os horários dos jogos. Se você pode até, se você acompanha outro país também, usar isso ali né, ao seu favor, enfim, dentro do seu ambiente, ele olhando a sua agenda, olhando o seu calendário, olhando as agendas integradas que a gente tem dentro do Microsoft 365. Trazer um resumo dos seus e-mails, das coisas importantes que aconteceram durante o período. Veja, então, o período que você não está ali conectado, mas o seu agente, o seu robô está ali trabalhando dentro do seu calendário, dentro da tua agenda, e trazendo coisas importantes. Então, esse prompt 3 aqui
que eu coloquei, né? Resuma o que perdi no e-mail, no Teams, durante os jogos e me mostre apenas aquilo que faz sentido para mim. Obviamente, isso aqui é uma introdução, né? A gente está ali falando um pouco sobre. Estamos no momento ali de Copa do Mundo, mas é um pouco de como a IA ela ajuda a gente no ambiente corporativo, né? E óbvio, aqui traz também um resumo. A ideia não é a gente ficar aqui falando, puxa, olha, no Word o Copilot faz isso, no Teams o Copilot faz aquilo, tá? Eu acho que isso aqui todo mundo já sabe. Copilot Microsoft é a IA voltada para a produtividade, a gente tem também na aplicação, mas o objetivo aqui é falar um pouco sobre a inteligência artificial voltada na produtividade. A gente vem ali vivendo e vivenciando cases de sucesso no mercado, mas o que é importante aqui, pessoal, que eu sempre reforço, quando nós falamos em inteligência artificial, adoção de tecnologia, jornada de segurança, é super importante que a gente esteja conectado a um parceiro, e que o parceiro nos ajude nessa jornada. Então, hoje a ProLinks ela tem acesso à Ingra e à Microsoft, de forma praticamente simultânea para a gente ajudar ali. Então, tô antecipando algumas coisas ali, mas, Léo, não fique bravo comigo, mas através da ProLinks hoje, se vocês precisarem de um one-on-one para entender um pouco mais sobre como funciona determinada tecnologia, nós temos laboratório para isso. Se nós precisarmos subir algum ambiente ali, fazer algum teste Microsoft, a gente também tem laboratório para isso. Então, quando a gente fala ali de inteligência artificial no mercado corporativo, é super importante que o parceiro nos apoie nessa jornada. E óbvio que não dá para falar de IA sem falar de segurança, né? Segurança a gente separou um outro bit ali, mas a mensagem a gente sabe o que o aplicativo faz, então eu acho que muda um pouco ali o conceito, né, pessoal, de, puxa, eu precisava saber fórmulas antigamente, agora eu preciso saber prompts, né, não necessariamente entender aquelas fórmulas ali mais complexas que o Excel tinha. Se eu tiver um bom prompt, um bom conhecimento ali, eu vou ter um resultado melhor, veja, do que executando de forma manual. Então aqui mostra, né, esse videozinho mostrou ali um pouquinho de como que a IA trabalha dentro dos aplicativos. Só reforçando, pessoal, inteligência artificial Microsoft, ela chama-se copiloto, não é por acaso, tá? Então, quando a gente fala de IA autônoma, e vamos comentar um pouquinho sobre isso, Microsoft, ela sempre bate muito na tecla de que o humano, o humano no looping, né? Eu particularmente acredito muito sobre isso, que eu acho que a gente tem um copiloto, né? O copiloto é aquele que ajuda, que faz, que entrega insight, etc. Mas a decisão, ela ainda continua sendo ali do humano, né? O botão ali é principal. Então, a mensagem aqui é essa, né? Estejam sempre conectados ali, o time do Léo tá à disposição. E através desse ecossistema, né, como funciona, ProLinks, Ingram Micro e Microsoft, a gente está à disposição para ajudar vocês a ter uma jornada de IA mais produtiva, tá bom? Léo, quer falar alguma coisa? Posso seguir aqui? Como que tá? Só acrescentando a informação, né, Roberval, que além dos especialistas de arquitetos que nós temos internos da Microsoft 365, a gente pode explorar isso mais no final também. A Ingra tem um programa bem legal que chama Tech Lab, né? Onde a gente pode trazer outras linhas de conhecimento. Fiquem atentos ao nosso newsletter. Volta e meia também a gente coloca os nossos webinars de Tech Labs e tudo mais, que são pílulas de conhecimento também localizadas, né? Então, quem for analista aí, fica atento, tem muita coisa legal. Copilot é uma feature onde todas as companhias, organizações, gerentes, diretores ainda têm muitas dúvidas de como usam. Geralmente usa muito o generativo, ou seja, muito a consulta direta, mas às vezes não Uhum. entende todo o potencial do Copilot, que nós vamos dar algumas pílulas hoje com o Roberval, né? Não só Sim. Copilot, como Security também, Defender e Preview, que nós vamos falar mais para frente. Mas aproveitem, acionem nosso comercial, acionem nosso time de marketing. Estamos à total disposição aí para aprofundar conhecimento junto com vocês. Perfeito, Léo. Obrigado aqui, meu amigo. Bom, então é isso, pessoal, né? A gente tá ali conectado e usar as ferramentas, mas eu sempre reforço com a experiência que a gente tem no ecossistema. A Ingra hoje atua
globalmente, em todos os países, e a importância de você estar conectado, parceiro, ela é fundamental quando a gente fala de uma jornada como essa, tá bom? Bom, e aí falando aqui um pouco, eu acho que né, a ideia de IA, de Copilot, acho que todo mundo já ouviu falar bastante, é um assunto super pertinente. A gente está conversando aqui, enquanto estamos nessa agenda, já tem uma coisa nova saindo, já tem um IA nova saindo, enfim, o mercado está extremamente frenético. A gente viveu ali um momento, né, eu não diria desespero, Léo, mas chegou um momento ali que criou-se um medo no mercado que era, nossa, se você não usar IA, sua empresa vai morrer amanhã. E falei, caramba, peraí, precisamos entender. E todo mundo começou a usar e implantar, a colocar dentro da organização, muitas de forma desestruturadas, de IAs que são fora do ambiente controlado e etc. Mas agora começa a aterrissar um pouco mais, a gente começa a entender um pouco mais. E eu faço uma provocação aqui para vocês, que durante a nossa fala aqui, durante esse tempo que a gente está conversando, já pensa em algum processo hoje dentro da empresa de vocês, dentro do modelo de negócio, que eu sei que é diversos aqui, qual processo a gente conseguiria automatizar com inteligência artificial, sem tirar o humano do looping, mas pensando num ganho de produtividade, um ganho de ROI, um ganho de humanidade, eu acho que isso é mais importante, né? Então, a IA ajudando a fazer tarefas ali que, puxa, super rotineiras e repetitivas, será que vale a pena? Então, né, fica essa provocação. E a gente está vivendo agora a era agêntica. Eu acho que nunca se ouviu e se falou tanto sobre os agentes de IA. E realmente esse é o ponto, né? Então, óbvio, a gente precisa preparar um ambiente antes, fazer uma boa implementação da inteligência artificial e trabalhar os agentes de IA, que são eles que vão nos dar a potencialidade que a gente precisa para que a gente possa ter um ganho na execução e na produtividade. Então, eu trouxe aqui até alguns exemplos básicos também sobre os agentes. Não, você pode ter agente de IA para os aplicativos de produtividade, você pode ter agente de IA na aplicação, você pode ter agente de IA e aí dividido por áreas, né, de RH, marketing, commercial, jurídico. Jurídico é um mercado, pessoal, que não sei se tem alguém aqui do setor, mas tem usado bastante, tem adotado bastante. RH na análise de currículo, por exemplo, de novo, sempre com o humano, tá? A gente acredita muito, a gente pensa muito que eu acho que tem que ter a validação humana ali. Mas essas áreas, pessoal, têm utilizado muito inteligência artificial e criado seus agentes de IA, né? Então, a Microsoft ela tem posicionado e falado bastante sobre isso. Então, como que a gente automatiza? Então, hoje, pessoal, não é só eu ter uma licença de Copilot, por exemplo, e usar o chat. Se for para fazer isso, aí falar uma coisa aqui que né, a nossa ideia aqui não é vender. Mas se for para fazer isso, para usar o chat, usem o chat gratuito do Copilot. Não precisa comprar uma licença. A Microsoft liberou gratuitamente Copilot Chat e realmente eu recomendo numa jornada de adoção de IA para a gente começar por ele. Só que quando a gente fala de um ambiente controlado, um ambiente protegido, qual o potencial que a IA tem e que pode nos dar no ganho da nossa produtividade. Se eu trabalho de uma forma de grupo, como que eu posso usar a inteligência artificial hoje para otimizar o ganho de tarefas? Sou do jurídico, como que a IA analisa um contrato para mim que minimamente um contrato hoje tem ali suas 15 páginas, certo, Léo? Eu acho que jurídico funciona mais ou menos por esse caminho. Eu falo isso que minha esposa é advogada e quando eu olho as coisas que ela faz, eu falo, gente, eu leio um e-mail, passou de 3 linhas, Léo, eu já começo a ficar desesperado. Imagina o time jurídico que precisa fazer análise ali documental de 15, 20, 30, 40, 50 páginas. Você pode ter um agente ali para isso, fazendo as correções, integrado, dentro do ambiente seguro, protegido e dando para você os insights ali. Puxa, às vezes tem uma lei que está citada errada, tem algo que está fora de contexto e você vai exatamente ali naquele ponto e faz a análise. Então, hoje a gente consegue entregar isso através dos agentes de IA. Agente de IA no Viva Insight, Microsoft, trazendo. E aí, pessoal, aqui é um tema super importante, super relevante. Quando a gente fala da N8N, né, que vem ali para regularizar
e muito forte. A gente está vendo ali um comportamento de mercado diferente, né? As pessoas com burnout, com doenças mentais, e etc. E como que as empresas estão preparadas hoje, antes do acontecimento, para suportar e também estarem dentro da legislação. Então, puxa, eu posso ter aí a IA dentro do Viva Insight, aplicativo Microsoft, trazendo ali comportamentos, criando features e mostrando para a gente como que está o bem-estar, né, o excesso de trabalho, o burnout da sua equipe, e você consegue agir antes com soluções extremamente baseadas em dados e entregar um melhor resultado ali para a equipe e também atender a legislação, né? Eu acho que são coisas super importantes. De novo, Power Platform, então você pode ter IA nas aplicações de Business Solution, pode ter no CRM, enfim, todas as soluções Microsoft hoje a gente consegue colocar inteligência artificial. O importante para que seja de uma forma produtiva, que seja claro, a gente precisa ter uma jornada, tá, pessoal? E aí, por isso, o ecossistema de parceiro, por isso que o Léo tomou aqui essa ação de marcar esse bate-papo aqui com vocês, para que, através da ProLinks, a gente consiga engajar e acompanhar essa jornada com vocês. E aí vem outro tema também que né, a IA autônoma ou copiloto. Então, acho que já deu para perceber aqui a visão da Microsoft, que é essa visão que eu trago aqui para vocês, é sempre um copiloto. Eu acho que a IA autônoma, né, ela gera ali algumas discussões, então não vou entrar muito nesse detalhe, porque aí vai abrir opiniões, mas eu quero ter um copiloto, sim, ajudando nas minhas tarefas do meu dia a dia, mas que eu seja humano, que eu fala, ok, siga, ok, não siga. Senão não faz muito sentido, né? Eu estava numa discussão sobre inteligência artificial, a pessoa criou só um paralelo. A pessoa criou um agente lá no WhatsApp e o agente responde literalmente o WhatsApp dela. E a gente entrou na discussão e falou, caramba, mas eu tô aqui hoje, né? Então imagina, eu tô aqui conversando com vocês hoje com o Léo aqui. Então imagina, Léo. Aí a minha diretora, ela me manda uma mensagem no meu WhatsApp agora, falando, Roberto, você pode entrar numa reunião daqui a 30 minutos? O agente entendeu que ela é minha diretora, que ela é minha prioridade. E aí ele fala assim, ok, pode mandar. Só que eu vou ficar com vocês aqui até meio-dia. Será que a IA autônoma, né? Então gera-se ali uma discussão bem grande, Léo, que eu não quero abrir precedentes aqui, mas assim, eu acho que a gente pode ser que cheguemos ali um pouco mais à frente, falando um pouco mais sobre algumas tarefas autônomas, mas a Microsoft acredita muito no copiloto, né? A inteligência artificial como um copiloto, como trazendo ali tudo que você precisa para que as decisões sejam mais sábias, para que os resultados sejam mais robustos. Roberval, deixa eu só acrescentar uma questão sobre isso, que é interessante, né? É, a gente está num momento de transformação total, né? E de comportamento também. Enfim, nós somos de TI, mas a gente atende a companhia e decisores também. Então, vamos lá. Decisores estão acostumados com secretária. Decisores estão acostumados a, de manhã, perguntar para a secretária o que que nós temos para hoje, o que que nós vamos fazer, né? A agenda, praticamente, ele liga para a secretária vai falando com ele no Viva Voz no carro, no trabalho, né? E eu tive uma experiência legal com um cliente que, às vezes, fico imerso nesse cliente durante 2 dias, enfim, dou consultoria vertical com eles, e aí eu estava falando com o cliente, que é o CFO da empresa, enfim. Cara que já está acostumado há 30 anos a ter a secretária, né? E aí eu É mostrei para verdade. eles, vindo no carro, enfim, peguei ele na verdade, ele me pegou no hotel, e aí, no deslocamento do hotel para a empresa, eu perguntei para o Copilot, falei, Copilot, faz um resumo para mim do dia e um resumo para mim dos meus e-mails. Quais são as minhas prioridades do dia e o que que eu tenho que Uhum. responder? Aí no Viva Voz, né, do carro do cliente, ele foi ouvir e falou assim, pô, é muito melhor do que a minha secretária. Eu falei assim, pois é, se atualize, né? Ah, Então, Léo, muito bom, muito bom. Bom exemplo. Eu acho que, e aí, algumas áreas a gente vê uma adoção desse tipo de IA muito mais
significativa, eu diria até, né, Léo? Porque, por exemplo, Uhum. cuidar de uma agenda hoje, trazer os insights e tal, um IA faz perfeitamente. A secretária ela pode atribuir outras tarefas, estar um pouco mais envolvida com outras coisas. A gente não está falando aqui em substituir. Mas, por exemplo, para mim faz total sentido, Léo, eu ter hoje um agentezinho ali que cuida da minha agenda e eu tenho aqui, assim como você mesmo falou. Por quê? É olhar, abrir ali, olhar, puxar de um lado, puxar de outro. Gosto do teu exemplo, Léo. Obrigado aqui pela contribuição. Legal. Vamos lá, pessoal, avançando aqui. E aí, quando a gente fala sobre o copiloto que acelera os resultados comerciais, né? Todos vocês aqui, todas as nossas empresas, a gente monetiza de alguma forma, seja um produto ou um serviço, obviamente, né? E aí, como que o Copilot hoje acelera isso aqui? Por exemplo, um Copilot como um motor do crescimento. Quando a gente olha o aumento e a velocidade do pipeline. Ah, e aí, né, no mercado a gente tem alguns janeiros ali, né, Léo, de experiência. Como que a gente fazia pipeline antigamente, né? A gente ligava. Eu tinha um time aqui mesmo, até pouco tempo atrás, que eu dava uma planilha de Excel, literalmente, na mão desse povo, e ele ligava, né? E ligava assim aleatoriamente, sem olhar a agenda, sem nada. Ô, falando, tudo bem, tem algum negócio? Tem, não tem. A pessoa preenchia o Excel e era esse o controle de pipeline, né? Hoje não faz mais sentido, pessoal. Hoje realmente não faz mais sentido. Primeiro que as pessoas trabalham ali com as suas agendas superlotadas, então é, dificilmente você tem tempo de ficar atendendo todas as ligações que chegam e tudo mais, principalmente se não for algo direcional. Puxa, alguém ligar para perguntar informações e gerar pipeline, eu acho que isso não é mais um modelo de negócio. Redução do ciclo de vendas, melhor taxa de conversão. Então veja, quando fala melhor taxa de conversão, de novo, nesse exemplo ali, aqui no nosso modelo de negócio, a gente olhava e falava, puxa, eu tenho X número de parceiros que não se movimentaram com a Microsoft durante 2 meses. E aí eu gerava uma planilha de 500 linhas e colocava na mão de uma pessoa para fazer isso. Caramba, faz sentido hoje? Então pense dentro do modelo de negócio de vocês, de cada empresa, que seja do agro, jurídico, qualquer uma. Como que a gente está utilizando e pensando num copiloto como um motor do crescimento? Acho que esse é o ponto. Depois o copiloto no funil de vendas, na prospecção, na qualificação, acho que eu falei um pouco já sobre isso. No fechamento, propostas mais rápidas, assertivas, bem redigidas. Eu acho que isso é importante. Quantas vezes eu também, Léo, não tive experiência ali de puxa, a gente fez ali uma proposta, chegou um contrato, né, o e-mail estava mal escrito, palavrinha ali não correta, o que é normal, né? O que é normal acontecer, às vezes você está digitando ali e acaba não contextualizando legal uma frase, isso quando chega para o jurídico fica no contrato, então não é bom. Um pós-venda, um follow-up de expansão automática, né? Que seja um robô ou não, mas que funcione. Então, se eu comprei um produto, daqui a 30 dias, se eu receber lá uma mensagem customizada, humanizada, que é esse o objetivo da IA, né? Roberval, cara, eu vi que você comprou isso aqui há um mês atrás. Como que está sendo o uso ali para você? Me responde aqui de 5 a 10. E aí, um exemplo de 0 a 10. Qual que é a sua opinião sobre esse produto? E aí, de novo, de uma forma que você fala, caramba, funciona, e você começa a coletar o dado. Então, dentro do modelo de negócio, eu acho que isso é importante. Copiloto no ROI, pessoal. E quando a gente fala ROI, e aí, Léo, aqui eu quero abrir um ponto que é retorno sobre o investimento. Muita gente associa com o valor monetário investido. Mas existem outras coisas que envolvem o ROI, né? Então, menos tempo operacional faz parte do ROI. Se eu tinha ali uma pessoa que executava uma tarefa em 6 horas e ela passa a executar, igual o Léo falou ali, o agentezinho trazendo a ata de reunião ou a agenda do executivo em minutos. Isso é retorno de investimento? Acho que sim. Mais propostas, maior volume de negócio, então a gente consegue gerar um pouco mais. Personalização, menos retrabalho. Então, quando você faz mais assertivo, menos retrabalho você tem. E ali, pessoal, Copilot no CRM também. Aqui a gente fala não só de Copilot na produtividade, aqui a gente está falando de Copilot na aplicação. Copilot Studio, por exemplo, Copilot por tokens no Azure, que é possível fazer, mas a gente consegue fazer integração com dados comerciais do cliente, visão 360 ali do comportamento do cliente. Então, dentro do modelo de negócio dos senhores, das empresas de vocês, como que a gente olha hoje? Eu não.
Obviamente eu não conheço, não sei o produto de cada um, mas é recorrente, não é? É mensal? É um produto que o cliente compra e só daqui a 5 anos que ele procura de novo? É um produto de longa duração? Por exemplo, o agro, que vende máquinas, etc. Só daqui a X períodos de tempo, eu só me relaciono com esse cliente lá no final? A gente pode ter, pessoal, os agentes de IA nos ajudando ali, sem ser de uma forma massiva, porque acho que ninguém aguenta ficar recebendo coisas de forma massiva. Mas aqui, pessoal, quando a gente olha, e por último, que é o ponto que é os indicadores de mercado, né? NDR, NPS, e etc. Como que a gente está olhando, cuidando da nossa base, dos nossos clientes usando inteligência artificial? Eu acho que aqui é um ponto bem importante, é algo que, quando é bem feito, quando é bem implementado, a gente se sente cuidado, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com o mesmo corretor há mais de 7 anos, que cuida do seguro do meu carro, da minha esposa, e eu nunca troquei. Eu nunca troquei porque eu sempre vi um cuidado. E agora eles colocaram uma IA lá que funciona perfeitamente. Veja, hoje a gente sabe, nós sabemos que a gente vai conversar muitas vezes com inteligência artificial. Mas ele manda uma mensagem, quando ele renova o seguro, um mês depois ele veio a mensagenzinha com o avatarzinho dele lá, perguntando: Roberval, ei, tá tudo bem, cara? Deu tudo certo lá? Como é que tá o uso? Recebi uma mensagem falando de parabéns, porque eu não usei o seguro para nada. Enfim, parabéns para quem? Para eles, né? Não tiver custo nenhum. Mas enfim, olha que coisa, Léo, personalizada, e que faz todo sentido quando a gente fala de inteligência artificial. Então, pensem hoje, pessoal, dentro do modelo de negócio, dentro da atividade de cada um de vocês, como que a gente faz? Puxa, se eu tenho um chatbot na minha empresa hoje, como que está esse chat? Está humanizado? Vou dar um exemplo para vocês. Não tem nada pior do que a gente ter uma interação com a IA e ser aquela coisa: não entendi o que você falou, clique em uma das opções acima. Esse modelo aqui, ele já não faz mais sentido, mas é uma coisa mais humanizada, né? Léo, quer complementar alguma coisa, amigão? Podemos seguir? Deixa eu dar uma olhada no horário aqui. Ela pode seguir, mas só complementando Bom, são várias funções, né? O que a gente vê nesse slide, fala assim, pô, por onde eu começo, né? Mas Enfim, é isso. cada profissional, enfim, tem inúmeros formas de adequação, né? Aqui nós estamos falando mais do dinheiro entrando, né? Nós não falamos do potencial que tem no setor financeiro, no Exato. setor de recursos humanos. Isso é só um exemplo do que a gente pode fazer no setor comercial, né? Exatamente, Enfim, da exatamente. velocidade que a gente vai ganhar, dos agentes que a gente Sim. pode colocar, enfim. Dentro desse exemplo, a gente pode ter inúmeras ramificações de inúmeras, né, ganhos que a companhia pode ter, né, Roberval? Perfeito, é isso mesmo. E a ideia aqui, até por uma questão de tempo também, é essa, pessoal, é fazer essa provocação aqui, dentro do modelo de negócio de cada um de vocês, qual área a gente poderia pensar em alguma coisa. Chamem a ProLinks, chamem a Ingra e a gente vai conversar e vamos ver ali quais são as possibilidades, inclusive usando as estruturas que hoje nós temos hoje, através do ecossistema, para entregar ali as demonstrações que precisam ser feitas, one-on-one e etc. Tá bom? Mas vamos seguir aqui para a gente compilar ali, né, Léo? E temos um pedacinho ali de segurança bem legal que eu gosto bastante de falar. Mas aqui, pessoal, a vantagem da IA da Microsoft. Então, veja, eu estava tirando meu crachá aqui, tá, pessoal? Eu estava esses dias num debate ali com profissionais de inteligência artificial, e uma grande referência de mercado chegou e falou: olha, só tem duas inteligências artificiais que faz sentido quando a gente fala no mercado corporativo hoje, e uma delas acertou demais no nome. Primeiro, as duas são Microsoft e Gemini, da Google, porque, eita, vai ter que cortar essa parte lá na gravação, tá, gente? E Gemini, pô, fala pro time aí, Léo. Porque a gente está falando Não de foi eu que ambiente. falei, não foi você, não, Roberval. Foi eu que falei. Não, foi a IA, foi o agente de IA foi o É agente de isso IA aí. que oscilou, Léo. É, Mas veja, pessoal, por que esses dois? Porque a gente está falando de uma IA desenvolvida no ambiente nativo. Então, a gente tem lá o outro nome que eu falei, você tem a suíte dele, que tem a IA também, ambiente nativo. Você fala Microsoft, tá aqui, ó, tá um roadmap bem simplesinho aqui, mas ambiente 100% controlado. Tua empresa já usa Microsoft.
A maioria dos senhores aqui, com certeza, sem sombra de dúvida, já usa Microsoft. Já tem ali a jornada de Microsoft implementada minimamente ou muito bem implementada que seja, mas já é dentro, você está botando inteligência artificial dentro da tua empresa, dentro de um ambiente controlado. E a gente vai falar de Defender Purview daqui a pouco, de como que faz a gestão de tudo isso. Já é um produto nativo no Microsoft 365. Então, toda a suíte 365 e a Microsoft liberou o Copilot Chat para todo mundo. Para quem não está usando IA ainda, o meu pedido aqui é habilitem o Copilot Chat para todos vocês. Peçam para as pessoas não pesquisar mais no navegador, usem o Copilot, vão tendo essa experiência de usabilidade, porque isso faz parte da jornada de adoção. Uma IA extremamente segura, eu acho que aqui a gente dispensa qualquer tipo de comentário, vamos falar um pouquinho sobre segurança. Portfólio amplo, tudo em um só lugar. Então, imagina você gestor de TI, né, poxa, eu estou gerenciando Microsoft aqui, eu estou gerenciando X ali, eu estou gerenciando Y lá. Cara, você vai ficar louco com tanta tela, com tanto dashboard que você tem que acompanhar. Quando a gente olha isso aqui, você tem tudo em um só lugar. Segurança multinível. Telemetria, tá? As informações que são geradas, a gente consegue, e aí nós vamos mostrar uma jornadinha daqui a pouco, de ponta a ponta falando sobre segurança. E óbvio, né, tendo ali o suporte da ProLinks, o suporte do ecossistema como um todo, tá? Eu vou avançar aqui, porque eu sei que a gente está com pouco tempo, mas aqui a gente começa a falar sobre uma parte bem legal, que é bastante a chancela do Léo ali, do time dele, né? O Léo é diretor de segurança da ProLinks. Mas qual que é a ideia aqui, pessoal? O Microsoft Copilot, ele herda as políticas de segurança e conformidade e privacidade que você tem implementado na tua empresa. Então, isso aqui é sensacional. Primeiro, eu estou habilitando a inteligência artificial dentro de um ambiente controlado, de acordo com a usabilidade dos meus usuários. Vamos exemplificar isso aqui. Eu, Roberval, eu sou da área de negócio aqui dentro da Ingra, eu tenho acesso a determinados caminhos. Eu não posso ter acesso aos contratos jurídicos. Se eu perguntar hoje para o meu agente de Copilot, aonde, né, qual é o último processo que eu tenho aqui na empresa, ele vai falar que eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Se eu perguntar quais são os salários do meu time, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, óbvio que ele não vai me dar, porque eu não sou a pessoa de RH que tem esse tipo de acesso. Ao mesmo tempo, isso também gera um alerta que se eu não fizer uma jornada bem implementada, eu vou ter esse tipo de problema. E aí, Léo, aqui é onde entra o apoio do parceiro. Então, quando a gente fala do uso de Copilot, a gente precisa passar ali, primeiro, olhar como que está as políticas de segurança e governança ali do usuário, da empresa. Aí, óbvio, gerenciar os usuários e acessos privilegiados de risco. Então, aí aqui já começa a aterrissar algumas soluções Microsoft, que a gente vai falar um pouquinho. Microsoft Entra ID, gerenciar os dispositivos, né, os usuários e dispositivos que fazem ali a usabilidade de acesso, Microsoft Intune, evitar a superexposição de dados per view. Eu acho que não existe uma solução tão bacana e completa igual essa aqui, a gente vai dar uma explorada também. E também o controle de uso da IA e aplicativos com Microsoft Defender for Cloud Apps, e outras soluções que tem aqui. Então, assim, primeiro ponto dentro de Microsoft, eu tenho ali a segurança e a conformidade necessária para atender às regras. Assim como eu preciso fazer um trabalho nisso, que é para que a usabilidade seja correta. O Copilot ele é uma ferramenta extremamente robusta, extremamente complexa, mas se a gente tem que olhar os níveis, né, de usabilidade, fazer as devidas atribuições para que a experiência seja uma experiência bacana, tá bom? Então, acho que é isso. Léo, você quer complementar alguma coisa aqui, meu amigo? Bom, só corroborar com o que você está dizendo aí, e dando exemplos, né? Sim. Tem um Ah, gosto, caso, gosto, eu gosto. tem um caso de um cliente nosso que, enfim, aplicou o Copilot naquele pacotinho de 10 licenças e tal, né? E muitas vezes você foi direto ao ponto, e aconteceu exatamente isso. Não Um combinamos, dos, pessoal, essa parte, não. um dos usuários, olha para você ver como é que funciona, né? Um dos usuário de um setor de administrativo, tá? Perguntou para o Copilot, por curiosidade, veio na cabeça dele, falou assim, qual que é o salário do diretor tal? Aí
o Copilot devolveu para ele o salário mais a folha de pagamento toda. Por quê? Porque no SharePoint, o cara do RH compartilhou um acesso a todos, não viu. Compartilhou um acesso a todos. O Copilot entendeu que aquilo ali era um documento público e a partir de um Exato, documento exato. público ele entregou a Ele, informação, exatamente. né? Nossa, Léo, a gente não combinou, hein, meu amigo? Caramba. Mas obrigado pela colaboração. E aí, pessoal, puxa, o Copilot é ruim. Não, não. Aqui a gente precisa fazer um trabalho antes de base, um trabalho de segurança, um trabalho de olhar ali como que está a camada que a gente vai colocar, implementar a inteligência artificial, para que esse tipo de exemplo ele realmente não aconteça, ou aconteça para quem tem o devido acesso à devida necessidade da informação, né, Léo? E aqui, Uhum. pessoal, aqui sim a gente é bem bacana. Eu tô dando uma aceleradinha aqui, porque eu sei que a gente está com o tempo ali um pouco apertado. Mas, de novo, reforço aqui a todos vocês que estejam conectados à ProLinks. A gente tem uma jornada bem bacana de entrega e principalmente de ações ali no modelo One on One que pode ser feita com vocês, tá bom? Bom, quando a gente fala numa jornada de segurança, eu trouxe um exemplo aqui, imaginem um condomínio, condomínio hoje. Acho que boa parte aqui deve morar, eu conheço, tem algum parente, enfim. Condomínio hoje a gente passa ali por algumas, né, a proteção da identidade, enfim, o controle de acesso, que seria hoje a portaria. Então, todo condomínio tem ali a portaria, tem as suas regras de portaria, né, algumas um pouco chatas, outras não, enfim. A gente tem ali as grades, né? Ou seja, o controle de acesso, a muralha, enfim, que protege ali o ambiente como um todo. E aí a gente passa ali por vigilância, que são as câmeras de segurança, olhando e monitorando ali o comportamento daquele local como um todo. Alguns condomínios têm ali a persona de segurança, então tem aquele ronda, ou às vezes tem uma própria segurança, existe a segurança armada, monitorada, enfim, tem ali os seus, as suas políticas de acordo com a necessidade daquele ambiente. Tem os cartões que dão acesso às áreas comuns, por exemplo, né, o cartãozinho que você abre a porta para ter acesso à área gourmet, etc, etc. É, e aí os apartamentos têm o quê? As fechaduras. Pessoal, aqui um ponto, né? Adianta eu ter tudo isso aqui que eu acabei de mostrar dentro dessa jornada, mas eu deixo a minha porta aberta? Mas é seguro. Tá bom, é seguro, mas eu estou facilitando um acesso indevido aqui, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também alguns apartamentos, que não é o meu, tem o cofre ali para guardar o dinheiro e as joias, né? Então, quando a gente olha uma jornada de segurança, vamos pensar num condomínio. Vamos pensar como que um condomínio ele traz isso. E quando a gente traz esse mesmo exemplo para um ambiente Microsoft, né? Como que a gente pensa? E aqui vocês vão entender uma questão que é a mensagem principal que a gente quer trazer aqui, linkado com a jornada de IA, que é a parte de segurança, que é segurança de ponta a ponta, de um extremo ao outro. Olhando né, esse mesmo exemplo que a gente falou ali anteriormente, quando a gente olha em controle de identidade, solução Microsoft, quando o Microsoft entra que traz ali toda a proteção, configuração, acesso privilegiado ali, né, do usuário. Então, é uma solução de gerenciamento de acesso de identidade, que é importante nesse exemplo que o Léo falou anteriormente. Quando a gente olha segurança de rede, né, que seria aquele exemplo das grades, etc., que a gente falou ali anteriormente, o tráfego, por onde passa ali as informações, soluções Microsoft Azure, como o próprio Sentinel, por exemplo, que traz ali uma jornada, uma camada segura. É, proteção de cargas de trabalho, né? Seguindo o exemplo ali da câmara de trabalho, Microsoft Defender, e aí toda a família Defender, Defender for Cloud, Defender for Apps, Defender for Office 365, Defender Anti-Purview, que a gente vai falar agora, junto com o Purview, né? Fazendo toda a parte da proteção de carga de trabalho e também da superexposição de dados ali. A gente tem proteção e resposta a ameaças. Pessoal, aqui, ó. Aqui é onde a gente precisa olhar também, que a gente precisa atuar não na dor, mas na possível dor. Então,
Hoje a gente compra um remédio na farmácia quando a gente está doente, obviamente, né? Se a gente se cuidar, talvez a gente adoeça menos. Então, eu acho que é mais ou menos por ali. Gestão da identidade, né? Aquele exemplo que eu falei, de novo, família Defender Microsoft, que consegue trazer ali toda a solução. Segurança nas aplicações, as chaves ali, etc. Então, Microsoft Azure também traz solução para isso. A gente, até pelo tempo, a gente não dá para entrar bem tecnicamente no detalhe, mas todas essas soluções aqui, pessoal, através da ProLinks hoje a gente consegue fazer uma sessão de Tech Lab que é laboratório, não é uma apresentação igual essa, não é feita por mim, pelo um dos nossos arquitetos. Então a ProLinks ela tem acesso à Ingra para isso. Se vocês, poxa, quero conhecer um pouquinho mais sobre o Microsoft Sentinel ou Purview ou qualquer uma outra solução, hoje nós temos 23 soluções homologadas e que a gente demonstra tecnicamente dentro do ambiente, e fazendo ali, tirando ali todas as dúvidas que vocês tiverem. E claro, segurança de dados, Microsoft Purview. Então, o Purview ele traz ali, ele aterriza, né, de uma forma é, muito bacana. Acho que no mercado não tem uma solução igual essa. E quando a gente olha o Microsoft Purview, por exemplo, e junto com esse ecossistema, todos os projetos que eu participo, e a maioria deles, existem três, quatro, cinco vendors diferentes, Léo, de segurança dentro do ambiente do cliente. Quando a gente olha que Microsoft vai de ponta a ponta, você começa a colocar um xizinho e fala, cara, eu não preciso desse aqui. E de novo, pessoal, não estou aqui dizendo para vocês atirem lá o Fortinet, Bitdefender. Não, não é isso. Não, não é isso. Se atender, tá tudo bem. Mas pensando no ecossistema Microsoft, hoje a Microsoft é um dos players que entregam a jornada de ponta a ponta. Léo, você quer complementar aqui um pouco, meu amigo? Quero muito, mas eu não vou Bora. ocupar muito tempo, não, porque a Aqui, gente na está verdade, é conversando. mais a tua área, Léo, de segurança, né? Enfim, fica à vontade aí. Vou tomar um gole de água. Bom, a área de segurança virou a área de todos nós, né? Até o desenvolvedor tem que cuidar disso, enfim. Então, pessoal, eu só queria colocar uma questão. A gente vai ter, como eu disse, outras trilhas de conhecimento verticais. Então, cada pontinho desse aí da jornada, a gente vai ter uma iniciativa com o Entra ID, com o Intune, depois com a segurança de rede na Azure, com as APMs, com a forma de visualização, né? Enfim, CWPP. Cada pontinho a gente vai ter. Só queria destacar, isso que o Roberval está dizendo quem tem até 300 usuários, pessoal, e aí eu falo com muita tranquilidade, porque a gente representa várias brands, várias marcas, Fortinet, Sophos, Tenable, QRadar, da IBM, trabalhamos com várias. Eu falo com muita propriedade, porque a ProLinks, ela utiliza, e é o próximo slide, ela utiliza essa segurança ponta a ponta da Microsoft. É o melhor custo-benefício, com uma qualidade muito bacana. Realmente, assim, segurança dentro da Microsoft, por ela fazer o composto todo, e a gente brinca aqui na ProLinks, que é o seguinte, ela é a dona do Windows, pô. Ela sabe as vulnerabilidades todas do que a gente vive no dia a dia, né? Então, nada melhor do que quem sabe, quem faz a segurança dela mesma, né? Então, ela investiu US$ 1 trilhão nos últimos anos nessa área. Para mim, o premium, o preview, quando eu vendo, a gente vende com muita tranquilidade, que a gente sabe que aquele produto ali vai encaixar igual uma luva no cliente, né? Perfeito. Então, e ele mata muitos players, né? A gente pode ter até uma outra call também falando de quais são os Uhum. players que a gente elimina com a jornada ponta a ponta com a Microsoft, né? Mas enfim, para a gente também não ocupar muito tempo, Perfeito. vamos falar do preview aí, Roberval. Nossa, Léo, eu queria ficar falando bastante sobre segurança com você e com esse time aqui, porque É isso aí. é isso mesmo, tá, pessoal? O Léo pontuou muito bem, não vou repetir aqui, mas é uma jornada. Conheçam de ponta a ponta. A ideia é que, e de novo, eu não trabalho nesse formato de, olha, fabricante. Não, não, não. Se você chegar e falar, olha, não, mas eu quero continuar usando proteção da identidade com o Play e tal, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Mas quando a gente fala em redução de custo e ROI, você já tem uma suíte hoje que pode sim trazer uma redução. Aí eu estou falando financeira mesmo, ok? Porque se eu tiro ali e elimino alguns outros plays, eu posso ter uma redução de custo e isso precisa estar dentro da proposta. Bom,
Microsoft Purview, né? Segurança de dados. A gente acabou de falar sobre ele. Governança de dados, conformidade de dados. Eu acho que, de novo, né, uma solução ali de ponta a ponta. E a grande novidade aqui, pessoal, ela é a seguinte. O Léo trouxe esse spoiler já. Quando a gente fala no mercado SMB, então, até um tempo atrás, pouco tempo, meses, tá? Então, a gente tinha, hoje, Microsoft entregava lá na ponta para o Microsoft 365, E5 e E3, uma experiência, eu vou mostrar um comparativo para vocês, que era essa segurança de ponta a ponta com as suítes premium, com as suítes Enterprise no modelo P2. Então, somente quem adquiria, que são suítes mais caras, obviamente, voltadas para o mercado corporativo e para o corporate e para, perdão, mercado, a Microsoft classifica SMB Corporate Enterprise, tá? Então, voltada ali para corporate e enterprise, que aí a gente está falando de quantidades gigantes de usuários e tal. E o mercado SMB, o Business Premium, ele é um produto sensacional, ele traz sim, só que ele traz a experiência de P1, né? Tudo que é a família P1 de segurança. E aí agora a gente tem a grande novidade que é você ter toda a suíte do Defender. Então, aí aqui eu estou colocando um exemplo, né, de tudo que é P2 ali, entra Microsoft Entra ID P2, Microsoft for Microsoft Endpoint P2, Defender for Office, toda a experiência do plano 2, que somente o mercado Enterprise tinha acesso, e eu falo, o mercado SMB poderia ter acesso também, mas óbvio, você pagaria muito mais caro para usar uma suíte que foi desenvolvida para o Enterprise. A gente tem a opção de fazer isso com o Business Premium. Então, os usuários hoje, e aí já levantem aí a bandeirinha que fala, caramba, será que eu uso o Business Premium? Se não usar, chama o Léo ali, o time da ProLinks, que eles vão saber orientar vocês sobre isso. E aí a gente tem a possibilidade de adicionar no Business Premium Microsoft, que é um produto para até 300 usuários, um add-on chamado Defender and Purview, que traz toda essa experiência. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, que traz toda essa experiência dos planos 2 do mercado Corporate Enterprise para o mercado de SMB. Ou seja, com preço de SMB, a partir de agora, vocês podem elevar ao máximo o nível de segurança das empresas de vocês, olhando essa extremidade que a gente falou anteriormente, de ponta a ponta. Obviamente, até pelo tempo, não vai dar para a gente entrar aqui no detalhe, mas a mensagem aqui é: primeiro, olhem dentro do tenant de vocês se vocês já têm alguma suíte de Business Premium. Se tiver, já é um meio caminho andado. Chamem o Léo aqui para a gente olhar e fazer essa oferta de jornada, veja, adicionar dentro do Business Premium de vocês essa solução e transformar e elevar o nível de segurança com o apoio aqui dos serviços ProLinks, etc, etc, acompanhando ali a jornada e usando ferramentas como o Microsoft Security Score, que vai trazer ali, né, como que está o ambiente de vocês. Para os que não têm o Business Premium ainda, aí é uma oportunidade de a gente fazer um upsell, né? Então, puxa, se eu uso um Basic ou se eu uso um Standard, é, será que é a hora de fazer um upsell para o Business Premium? Talvez eu não faça um upsell do ambiente como um todo, vamos fazer de um pouco, vamos testando, vamos acompanhando. De novo, né, o nosso parceiro aqui, a ProLinks, está à disposição para acompanhar isso e junto com vocês aqui. E aí essa tela, aí eu já vou passar aqui para o Léo nos minutos finais, mas essa tela aqui, pessoal, é exatamente o resumo dessa frase que eu falei anteriormente. Veja, deixa eu botar aqui meu LEDzinho. Quando a gente tem aqui são os workloads premium de segurança né, que traz a experiência para o mercado enterprise. Olha só, o E5 ele é uma suíte, agora tem o E7, né, mas ele é uma suíte extremamente premium Microsoft. Ele traz ali uma camada ponta a ponta, não deixa a desejar em nada. Então, aquela Ferrari que você compra polida já, prontinha, abastecida, é só pisar o pé e sair utilizando. Então, é importante. Ele traz aqui o Defender Purview Suite for Enterprise, né? Então, é o ponto. Mas olha aqui, quando a gente olha o Business Premium sozinho,
Claro, aqui eu estou falando de workload de segurança, tá, pessoal? A suíte Business Premium por si só, ela já é uma suíte extremamente completa para o mercado SMB, ela atende bem pra caramba. O que a gente está falando aqui é elevar o nível de segurança com a superexposição de dados, e aí só uma aspas aqui, que é, a gente falou sobre inteligência artificial no início desse pitch aqui. É, com o Purview, eu consigo gerenciar o uso de outras inteligências artificiais dentro do meu ambiente corporativo. Então, veja, se o teu time está usando Cloud, GPT, Gemini, etc., a gente consegue gerenciar até mesmo prompts, olha que bacana, usando o Microsoft Purview para isso. Né? E aí tem vários exemplos também, eu sou da turma do Léo. Né? Tem um exemplo que uma empresa pegou um prompt lá que a pessoa escreveu lá na IA dela, GPT, como explodir o prédio XPTO, que era o prédio que ela estava. E aí na hora isso criou, porque é claro, aí soa como atentado, né? Isso soou, já acendeu alerta para as áreas e assim eles tomaram ação rápida. Tem um caso dos Estados Unidos que saiu recente, uma escola implementada através de um parceiro, um IoT da vida, né? Então tinha as câmeras ali, fazia o monitoramento, e um aluno pesquisou, um aluno desse de ensino médio, é que eu sou velho, gente, para mim era ensino, bom, deve ser ensino médio, né, Léo? Aluno ali de quarta, quinta série, sei lá. É, É, colegial. colegial, Léo, obrigado. Eu me sinto em casa. Na minha época, na nossa época é diferente. E aí o que acontece? Esse garotinho, ele escreveu lá como que ele ia dar um tiro no coleguinha. Só que o computador tinha o quê? Era da instituição de ensino. Rapidamente isso assinou um alerta que esse produto, né, essa solução de IA, ela estava integrada com a segurança pública, que em minutos uma viatura chegou na sala e retirou o garotinho e lá eles prendem mesmo. Mas por que que eu tô falando? É extremo até, né? São uns exemplos pesados esse aqui. Mas, pessoal, veja, eu estou dando exemplo de coisas que a gente pode usar a inteligência artificial e usar a solução aqui de segurança Microsoft. Eu tô falando de uma solução por view. Esses exemplos são todos reais, estão publicados. Que a gente pode usar ali. Então, imagina dentro da empresa de vocês conseguirem ter esse controle, esse acesso ali do ambiente. Não é bloquear, veja, não é bloquear. Então, o usuário ele continua usando o GPT, só que subiu um alerta que ele estava usando uma coisa no GPT que, puxa. Agora imagina hoje você sabendo que documentos sensíveis da tua empresa está caindo dentro do GPT, por exemplo, que não é uma IA controlada, tá bom? Bom, pessoal, eu vou passar aqui agora para o Léo. Eu sei que a gente está chegando nos minutinhos finais aí. O Léo tem umas informações aqui super importantes para falar sobre o que a ProLinks entrega dentro dessa jornada, né? Legal. Antes de eu só continuar nesse slide, volta um, só dar uma informação, por favor, ô Roberval. Claro. Só para complementar. Pessoal, a gente tem dois viés de segurança, só para a gente estar na mesma página, que é bem interessante. Eu acho que nós falamos bastante deles aqui hoje no webinar, mas só para a gente entender o que que é um e o que que é outro, de forma mais clara. Defender é defesa, defesa. A Microsoft usa o Defender em várias defesas, como o Roberval explicou. Defender for Cloud, Defender for Endpoint, Defender. Defender, ela é muito assertiva nessas nomenclaturas, né? Uhum. Defesa, defesa, prevenção. O Purview já é conformidade, conformidade. Segurança também, concorda? Só que um é políticas e processos de dados, e o outro é Uhum. defesa geral, lógica. Só para a gente Uhum. estar na mesma página, quando a gente fala que o Purview entra dentro do Premium, imagina que você já tem o Defender e você acopla uma conformidade a esse Defender, né? Então, essas bolinhas a mais aí, ó, realmente ela vai matar muitas questões de conformidade, Perfeito. principalmente uma palavrinha que nós estamos falando muito há muitos anos, que é o tal da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Isso mata vários problemas aí com relação a vazamento de dados e a organização interna, né? Rotulagem, classificação de dados lá embaixo, ó, e-discovery. Isso é um Uhum. pepino dentro das organizações, descobrir o que que automaticamente o que que é confidencial, o que que não é, o que que é sensível, o que que não é, o que que é dado pessoal, quais são as máscaras. Então, ele consegue levar
a companhia para outro patamar de organização de dados, para descoberta, classificação e organização de dados. Então, todos esses pontinhos que tem aí, tem um monte de coisa dentro disso tudo aí, né? Bastante, Enfim, bastante. mas, a grosso modo, é isso. Um é conformidade, o outro é prevenção lógica de segurança. Bacana? Passa para o próximo, por gentileza, Roberto. Claro, Léo. Bom, a Prolinx, nós desenvolvemos um dashboard, um monitoramento dentro do nosso SOC, Security Operations Center, um SOC especialista para 365, aonde a gente consegue monitorar, porque vamos lá, o que é o SOC? O SOC é um setor, é uma visualização única de alertas e de monitoramento de prevenção de segurança, em todos os aspectos. Firewall, endpoint, CIEM. O que nós fizemos? Nós entendemos que o 365, principalmente o Preview, ele é uma suíte fantástica, como eu disse, do ponto a ponta que o Roberval, há 2 slides atrás, mostrou para gente. Então, eu consigo ter uma telemetria unificada de muitas questões, né? Então, essa telinha aí, ela é uma consolidação do nosso SOC, aonde, olha só que interessante, nós falamos do preview, isso tudo é consolidado, tá? Max Rule Level, primeiro 12 lá, ó, algumas regras que precisam de ser atualizadas ou revisadas. Regras de políticos que pode estar no meu Entra, pode estar no meu ID, pode estar, são inúmeras regras que estão em revisão de conformidade. Se a nossa turma aqui interna de compliance, que cuida do nosso ISO 27, tem que cuidar dessas regras, né? Esse relatório é importante dizer que ele é de 1º de maio até agora, só para vocês entenderem como é que a gente vê, né? Dia a dia, o nosso SOC enxerga esse monitoramento. Tem 18 downloads hoje, esse relatório de hoje, só para vocês entenderem, não tem nada confidencial aí nessa tela. 18 downloads que estão sob suspeita. Eles precisam de análise, estão retidos em algum lugar. Ele pode estar retido no Teams, ele pode estar retido no e-mail, ele pode estar retido. Esses downloads estão suspeitos. Eles só vão ser liberados se um admin de segurança liberar. O usuário final não pode liberar, né? Bacana isso aqui, hein, Léo? Não é legal, Roberval? Então, é uma Muito. visualização que a Microsoft ela entrega muitos dados, a gente só tabulou esses dados de uma forma mais simples, que o meu SOC consegue ver em tempo real, de forma mais objetiva, né? Tem dois acessos que estão full, que também precisam de análise. Então, dentro do nosso tenant, tem 2 acessos que precisam realmente de análise, ou seja, alguém está com permissão suspeita, ok? Foi dada uma permissão de um setor para o outro. Pode ter sido isso. E tem 1.844 phishing ou malware retidos também, seja na caixa, seja no SharePoint, no file server, no banco de dados. Isso aqui, geralmente, a gente já dá baixa na quarentena, né? Não é que a gente analisa os 1.800. Às vezes o usuário levanta a mão e fala, opa, tem um e-mail aqui que ele deu como falso positivo, eu preciso dele. Aí ele aciona o nosso SOC, a gente libera esse e-mail. Primeiro analisa se realmente esse suspeito é um malware ou não. Se for malware, a gente dá um retorno para o usuário. Se for realmente um malware, a gente elimina e dá um retorno para o usuário, falando, olha, realmente isso aqui que você está querendo é um malware. Não, você pede ao seu usuário lá, às vezes porque às vezes, assim, mesmo vindo de um remetente confiável, né? Às vezes não. O principal é esse, né? Vindo de um remetente confiável, um link malicioso que o ATP, que é o Advanced Threat Protection, vai pegar. Então, a Microsoft vai lá e fala, olha, isso aqui não vai passar. Uhum. Então, esse é um dashboard de Defender, só para deixar claro, né? Então, é bem interessante e com a auditoria de 365. Embaixo eu não vou entrar muito em detalhe, que tem muitas informações e a gente tem pouco tempo, mas quem quiser saber mais detalhe, acione a gente no nosso comercial aí, arquitetos pode dar detalhe desse dashboard 365, que é muito legal mesmo, galera.
Bom, por último, eu queria mostrar nós falamos muito de ameaças internas e eu vou falar de ameaças externas. O tal do Threat Intelligence Dashboard. Que é esse Threat Intelligence Dashboard? Que é um nomezinho bonitinho, o tal do CTI, né? Que a gente vê muito Uhum. falando, que é a inteligência de ameaça. Quando a gente fala de inteligência, pessoal, eu estou pegando ameaças internas, o que está acontecendo no nosso ambiente, e estou pegando ameaças externas e corroborando e fazendo a inteligência dos dois, ok? Então, por exemplo, esse dashboard aqui, ele mostra muito do que a gente tem geral, de top, do que o Mitra Attack, que é uma fonte, é a maior fonte de ameaças que a gente tem, como é que ela casa a informação de fora, casa com a informação de dentro. Então, só um exemplo de CTI vamos supor que foi identificado pelo Mitre ou por outras fontes, não só Mitre, que o Firefox, na versão XYZ, que é a última versão, está com uma vulnerabilidade de Zero Day. Ou seja, acharam uma vulnerabilidade e já estão explorando. Ou seja, isso já é uma ameaça interna. E eu caso essa informação, e aí o Defender já está preparado para falar: olha, aqueles usuários que estão com aquele Firefox naquela versão agora estão em ameaças. Então a gente consegue casar essa informação externa com a informação interna e tomar uma ação dessa vulnerabilidade que acabou de acontecer. E isso é o CTI funcionando na essência. E aí estou mostrando para vocês que a Microsoft realmente ela acertou muito também no CTI, né, com várias fontes muito Sim. legais, onde a gente consegue ter uma gestão de rede quase que, Uhum. eu não digo perfeita, porque segurança nunca a gente pode falar que é 100% ou ser Zero Trust, perfeito, né, Léo? mas que o Zero Trust acontece na essência com um Sim. sandbox, né, com uma análise Uhum. de inteligência muito ferrenha, e se você acopla todas essas tools, essas ferramentas, né, na qualidade que nós demonstramos hoje, com qualidade de serviços, né, que também é importante, o humano, vamos falar, nós falamos de AI, falamos de várias coisas automatizadas, falamos de ferramentas fodas, mas a importância de cada analista nesse lobby, a importância de cada analista de SOC, eu não vejo que vai diminuir, pelo contrário, ela vai Pelo aumentar, contrário, total. Isso né? mesmo. Isso mesmo, Léo. Então Muito é bom. isso. Perfeito. Pessoal, eu sei que a gente já estourou 5 minutinhos aqui, mas conversa muito boa. Eu só queria fechar aqui com algumas informações importantes e aí eu deixo de novo o time da ProLinks aqui à disposição para entrar um pouco mais no detalhe, mas qual que é a ideia? A gente está sim no fechamento de ano fiscal Microsoft, né? O fechamento acontece hoje, como o Léo falou ali Perdão, acontece esse mês, hoje também, né? Mas ele acaba exatamente agora no final de junho. E com isso, nós estamos com algumas campanhas Microsoft, assim como teremos também o ajuste de preço acontecendo agora no início de julho, mas existem campanhas de Copilot de até 40% para quem fechar até junho. Microsoft Preview Suite, 50% o preço já aplicado. A gente tem o Windows 365, tem o Copilot Business, que atende bastante esse fórum aqui, que é até 300 usuários também com seus 15% de desconto, bando do Business mais Copilot, que pode chegar ali, o bando quando você faz a aquisição do Business Premium, até 35%. Geralmente, como a gente está num fechamento de ano fiscal, essas campanhas elas estão válidas até pelo último quarto, né? Então elas acabam agora por esse motivo, por fechamento de ano fiscal Microsoft. Eu acho que ainda dá tempo. Se vocês tiverem hoje alguma oportunidade, conversem ali com a ProLinks. Outro tema super importante aqui, pessoal, que é esse fim do período gratuito. Então, a Microsoft fez uma mudança, né, recente, que terminava a sua assinatura, mas você ainda tinha 30 dias ali com o ambiente para poder ver. Isso acabou literalmente. Agora, o tal do EST, Extended Period Support, você até pode manter os 30 dias, mas ele vai ter um custo, então gratuitamente acabou. Por isso que é importante trabalhar a renovação com antecedência ali, né? Conversem com a ProLinks, mas isso aqui é um tema super importante. Atualização de preços também acontecendo, os novos bundles ali.
com compromisso mensal para o Copilot Business, também está com essa flexibilidade, e a descontinuação gradual do SharePoint Online e o OneDrive Standalone. Então, a Microsoft não vende mais, né? Está descontinuando essa solução somente dentro da suíte. Então, tinha muita gente comprando separado, standalone, né? Então, alguns comunicados ali. E eu acho que com isso a gente chega aqui ao final. Não quero segurar o almoço de ninguém, mas eu me coloco aqui à disposição, através da ProLinks para a gente ter outras conversas, etc. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Léo. Eu não sei se tem alguma pergunta ali do pessoal. Mas eu queria agradecer. Acho que tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver. Acho que a gente pode responder aqui rapidinho, né, Léo? É uma pergunta só. É uma pergunta só. E Deixa eu ver. Você responde ela aí, então, Roberto. Como vocês recomendam acompanhar e medir a adoção? A pessoa fez um comentário em cima, deixa eu ler o nome aqui, né, para ficar. Foi o Ramiro. Ramiro. Isso. Ramiro, bom dia, prazer aí falar com você. Como vocês recomendam acompanhar e medir a adoção do Copilot, olhando e gerando valor para o negócio? Resumindo aqui a pergunta, olhando para a segurança, vazamento de dados e tudo mais. Bom, primeiro, Copilot, para ser implementado, é igual uma casa, você precisa construir um alicerce antes, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Antes da gente fazer qualquer aquisição hoje do Copilot, a gente precisa olhar o alicerce. Isso que o Léo falou anteriormente é super importante, da gente olhar como que está a estrutura hoje para que a gente possa colocar. Outro ponto como que os meus usuários, pessoal, porque não adianta nada, a gente tem uma jornada extremamente bem feita, a gente tem um parceiro acompanhando ali. Se eu ainda não iniciei dentro da minha empresa hoje um processo de adoção de IA, e eu não estou falando necessariamente Microsoft, mas esse processo de adoção de IA, como que tá? Como que a gente faz isso? Por exemplo, comecem a usar Copilot Chat para todo mundo. Default, como se fosse obrigatório. Façam com que o usuário tenha essa experiência de usar IA. Os comunicados de marketing estão sendo feitos por IA ou não estão? Correção de e-mails, ortografias, a galera está usando a IA. Porque se eles não tiverem ainda esse primeiro contato com IA e a gente fazer essa base bem estruturada e colocar IA, a adoção, pessoal, vai ser muito difícil. E por último, você ter um parceiro que consegue acompanhar. E hoje a Microsoft ela tem uma ferramenta que mede o ROI, que é a usabilidade, quanto que os seus usuários estão utilizando o Copilot, e um serviço como esse aqui que a ProLinks acabou de mostrar para a gente, que é o acompanhamento ali de adoção e tudo mais. Então, esse conjunto, essa tríade perfeita, ela vai fazer com que a gente tenha e com que a gente olhe também o ROI. A pergunta também fala sobre o valor do negócio. O valor do negócio está naqueles primeiros slides que eu comentei anteriormente, que fala ali sobre o retorno do investimento, e aí, olhando o retorno do investimento, pessoal, não é só monetário, né? Ele pode ter ali um retorno de ganho de produtividade, de ganho, melhor ambiente de trabalho, ou seja, enfim, a gente pode ter várias outras coisas, tá bom? Mas aí, quem fez essa pergunta, se quiser mais detalhe, eu vou pedir que procure ali a ProLinks, senão depois o pessoal vai ficar bravo que a gente está segurando o almoço aqui, né, Léo? Mas é isso, muito obrigado aqui, viu? Security First, galera. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença aí. Como diz o Roberval, não queremos atrasar o almoço de ninguém, senão vocês vão ficar bravos com a gente. Mas espero ter corroborado aí com o conhecimento legal do Roberval. Obrigado, Roberval. Obrigado a Ingram. Obrigado ao nosso marketing interno por todo o movimento também. Até a próxima, pessoal. Nos vemos na próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.